Aí a pergunta que eu faço para os meus clientes é: por que motivo a pessoa vai comprar de você e não do outro? E fez muito bem feito. Essa é uma genialidade, é você simplificar o complexo. Ponto. Se a pessoa não faz de propósito o posicionamento da marca, o mercado posiciona. Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um ROIConcast, o nosso podcast feito para você, gestor de e-commerce e marketing, a vender mais. E hoje o tema é muito legal, hein? O que a gente vai falar aqui é como construir uma marca que não depende só de preço para vender. Ó, que tema interessante para você que está no dia a dia aí do marketing e das operações. Nosso co-host aqui, Flávio. Opa, pessoal, e quem não quer, né? Vender sem ficar focando em preço, né? Acho que para mim, pelo menos, é um dos temas mais em alta isso, por conta da competitividade e porque, pelo menos, eu vou trazer algumas opiniões polêmicas aqui do nosso convidado, que eu acho que os profissionais de marketing, será que eles estão ficando muito preguiçosos e colocando desconto em tudo? Para conseguir bater as metas de curto prazo? Rapaz, botar uma saia justa assim já. Primeiro minuto, pá! E quem é o nosso convidado hoje, Flávio? Apresenta pro pessoal. O nosso convidado é o Christian Abramson. Perfeito. Abramson. Ele é fundador da Cubic e ele é especialista em marketing, brand. Cara, já passou por diversas operações, então acredito que a gente vai ter um conteúdo enriquecedor hoje. Bem-vindo, viu, Christian? 27 anos em multinacionais, né? Exato. Que jornada, hein? Pô, Bastante 27... marca legal. Só marca conhecida, eu diria. Nossa, olha que bacana. Tive a felicidade de aprender junto a essas marcas como construir marcas. Pô, ele tem a experiência que ele tem, cara, ó, 27 anos, tô com 31. Putz. 4 anos de idade, quase 5 anos de idade. Vai chegar lá. Pô, posso dar um recado antes? Bora. Quem escutar esse episódio aqui pelo Spotify ou pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no canal do Roy para receber os próximos episódios, receber também os cortes do Shorts. E também, se você estiver no Spotify, não esquece de ir lá e avaliar o quanto que você gostou do episódio e do podcast também. Acho que é importante a gente deixar esse recadinho aí logo no começo. Mas vamos deixar o nosso convidado aí se apresentar, falar um pouquinho sobre a trajetória dele. Legal, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Espero que todo mundo que esteja aí assistindo goste e que seja proveitoso. Bom, como você já adiantou, né? Trabalhei 27 anos em grandes empresas, multinacionais. Antes disso, eu nasci no Rio de Janeiro, morei em outros lugares. Eu não tenho jeito, pinta, cara e fala de carioca. Eu sei o sotaque. Mas sou... mas eu morei em vários lugares, mas eu cresci em São Paulo. Então, enfim, meu pai... trabalhou na área de marketing a vida toda, em grandes marcas também, Pepsi, Citibank e tal. Então eu cresci vendo marcas na minha casa, produtos, promoções, brindes vindo para casa. E enfim, tive a felicidade de ir no Rock in Rio 1 em 85, quando meu pai foi diretor de marketing da Pepsi. Então ele ia lá no stand, que a Pepsi foi patrocinadora, então eu subi no palco do Rock in Rio 1, quando não tinha ninguém, tava vazio, fui nos camarotes, então eu vivia aquela coisa do marketing, vamos dizer assim, e aquilo me encantou. Você pegou a era de ouro ali, então, da publicidade no Brasil? Quais artistas você conseguiu conhecer? Assim? Nenhum, porque era um moleque que tinha o quê? 12 anos de idade, e eu fui durante o dia antes de abrir os portões, então não podia entrar ali, né, no backstage com os artistas, né. Eu não conheci ninguém, mas ele conheceu a Nina Hagen, que é uma cantora alemã que bombava na época. Enfim, então eu cresci com isso e eu quis então ser profissional de marketing. Eu então tinha algumas opções, hoje a gente tem mais opções. Né? Eu tinha basicamente na época comunicação e administração no hall do mundo do marketing. Hoje você tem até faculdade de marketing, de e-commerce, de CX e tudo mais. Várias subdivisões de... Várias, o que para mim é um problema, porque eu justamente queria ter uma visão mais ampla da coisa. Porque marketing ele faz parte de um negócio e eu queria entender de negócios com ênfase em marketing. Fui para administração. É um curso que você sai formado em nada, porque é um pouquinho de direito, um pouquinho de Nosso sócio fala isso. Nosso sócio fala exatamente. Formado em administração. Então você, enfim, foi isso. Aí eu entrei enquanto estagiário no meu primeiro trabalho formal, porque antes eu tinha sido DJ, dei aula de
pacote Office. Então, mas o primeiro trabalho dessa trajetória mais formal, desses 27 anos, então foi lá na Gillette, que hoje é uma marca, uma empresa comprada pela P&G. Então eu trabalhei 10 anos na Gillette, depois fui para Perdigão, sempre com consumo, né? Aí trabalhei com o que hoje é a Time for Fun, de entretenimento, né? Que chamava CIA na época. Então tinha o Crédit Carrol, o Teatro Abril, que hoje é o Teatro Renault. E eu estava lá quando a gente trouxe o Cirque du Soleil para o Brasil pela primeira vez. Então foi um período muito rico, gostoso. Eu estava ali direto com o time de Montreal do Cirque e todos os patrocinadores e ativadores de marca no Brasil. Eu estava ali fazendo meio de campo, ajudando eles a tirar o maior proveito possível de suas marcas junto ao Cirque du Soleil, que tem muita regra, né? Por isso que o Cirque é o que é, desejado, querido. Aí fui para o mercado farmacêutico, trabalhei 3 anos em 3 empresas farma. E para a Colgate, que foi a última multinacional, onde eu fiquei 9 anos. Então, até a Colgate, eu trabalhei na área de marketing, gerenciando marcas, criando produtos, inovação, ativação, etc. E já na Colgate, então, eu dei uma mudança. Eu comecei os 2 dos 9 primeiros anos, eu liderei o time de trade marketing para o canal Pharma. Então, eu estava mais no ponto de venda, mais junto com o time comercial, ajudando a fazer a marca ser desejada, querida, vista e comprada no ponto de venda. E os últimos 7 anos na área de CMI ou pesquisa, na área de insights, de inteligência. Então, trabalhei com pesquisa, conduzindo estudos, pesquisas para entender comportamento de pessoas, para entender como que os ambientes de varejo se comportam, como que eles entregam bem, entregam mal para as pessoas, como que o e-commerce faz parte da vida das pessoas ou não, e por que não, quando não, e por que sim, quando sim, e por aí vai. Então, deram esses 27 anos e aí eu cansei. E meu 2019, então, foi o ano das 2 startups nas quais eu trabalhei. Eu tive na Zite, que é uma rede de lojas autônomas, que tem só tecnologia de ponta embarcada, então são lojas sem funcionários. Então ali eu peguei algumas áreas, né? Marketing, trade marketing, experiência do cliente. E finalizei o ano na Inloco, que era uma empresa de mídia geolocalizada, que hoje faz parte do grupo Magalu. Foi adquirida em 2019 para 20. E foi muito intenso, foi muito gostoso. E ali eu estava com 26 anos de experiência e os donos das empresas tinham 26 anos de idade. Então foi uma troca muito gostosa, pegando um paralelo com o que você fez com a sua idade. Foi muito gostosa essa troca, né? E cansei. Que foi muito intenso. Em dezembro de 2019, falei para minha esposa, vou dar um tempo. Pô, e surgiu uma... Sei que a gente nem acabou nem colocando essa, mas é legal, né? Quando o convidado vai contando a história dele, e aí vai surgindo algumas perguntas na cabeça. Como que é a diferença no sentido marketing de, por exemplo, você trabalhar numa marca consolidada ali, uma Colgate, uma Gillette, não sei se na época já era a Gillette, que é hoje. Sempre foi. Há um século ela é. Né? E, por exemplo, entrar dentro de, sei lá, uma marca ainda que precisa de reconhecimento, precisa se consolidar. Como que é o trabalho disso? Quais são as diferenças? O que cada tipo de marca busca, né? Empresa. Em termos de conceitos, técnica de marketing, é a mesma coisa. Tá? E hoje a gente tem os nomes bonitos, awareness, consideration, etc. Então, é basicamente isso. Então, quando... Por exemplo, na Colgate, eu fui lançar um creme dental para branqueamento chamado Luminous, que tem uma embalagem vermelha, toda bonita, não sei se vocês já viram no ponto de venda. Todos os nossos desafios para lançar Colgate Luminous, ou quando eu lancei Gillette for Women, um Presto Barba for Women, um Presto Barba descartável rosa, ou quando foi relançar Mac 3, o aparelho com 3 lâminas, ou seja lá o que for, linha de cosméticos para gestantes na farmacêutica que eu trabalhei, o desafio era das startups, era se fazer conhecido, desejado, identificar seu público-alvo e gerar interesse de compra e fomentar e conquistar a compra, idealmente de forma contínua, cada vez investindo menos naquela pessoa. O desafio não está muito no que fazer, ele está mais na estrutura da empresa, na mentalidade da liderança da empresa, no dinheiro disponível para se fazer o que tem que ser feito. Aí sim a diferença é muito grande, né? As startups elas trabalham muito com uma visão de fail fast, ou seja, errar rápido,
Vamos errar rápido e a gente conserta rápido, né? E no meu entender, depois de ter passado por duas e ter mentorado, já aí depois desse dezembro de 2019 eu cansei, aí logo depois eu abri a Cubic, minha consultoria. Então eu mentorei muitos executivos, eu fui conselheiro de startups e o que eu entendo é que muitas startups, principalmente quando fundadas por pessoas mais jovens, têm um quê de agressivo no sentido de fazer acontecer. Vamos fazer, vamos conquistar o mundo, a gente está aqui para quebrar paradigmas, eu não quero saber do que os outros já fizeram, eu quero descobrir, e até com um certo tom, às vezes, de arrogância. E então tem essa, se a gente errar, a gente erra e acerta, e erra rápido, né? A gente conserta rápido, então. Mas o meu ponto é que no processo de erro, o erro ele é percebido pelo seu cliente. Por parte dos seus clientes, eles percebem o erro. E enquanto você tentou, você gastou dinheiro e tempo. Dinheiro esse que é ou do investidor, ou seu, ou do papai. E o dinheiro uma hora acaba e chega uma hora que o tempo se esgota, porque não há mais paciência para ver aquilo dar certo, para validar. Então, uma diferença que eu vejo é que as empresas mais estruturadas, elas têm um pouco mais de planejamento antes de fazer as coisas. Algumas muito planejamento, até demais, são conservadoras demais. Muita pesquisa, muito pré-teste, mas uma pequena validação que seja, vamos lá, mostrando o produto para uma pessoa num ponto de venda, fazendo uma degustação, fazendo ali uma mini pesquisa, você fala lá com 20, 30 pessoas, você tem uma base de uma opinião. Usabilidade de produto, time de UX, por exemplo, né? Me dá o aplicativo e deixa eu testar, ver quantos cliques a pessoa deu, ver quanto tempo ela levou, ver quantas vezes ela teve que clicar no botão para dar certo. Então, você pode testar, você pode planejar e executar um pré-venda, pré-lançamento, para lançar com mais sucesso. E com isso você fail less, você erra menos. E é aí que eu tento oferecer a minha experiência para fazer com que, principalmente as startups, errem menos. Porque muitas vezes a gente não sabe qual é o caminho certo, mas a gente tem certeza que esse é o caminho errado. E às vezes é melhor você evitar o caminho errado e diminuir as opções. Você tem 10 opções. Você com experiência sabe, essas 10, 7 vão dar errado. Vamos tentar nessas 3. A chance de acertar é de 33%. Agora, quando você vai nas 10, a tua chance de acertar é de 10% só. Então... Perfeito. E assim, Christian, você comentou dessa questão da diferença das empresas e também das ações que foram feitas nessas marcas que você passou, né? Como a Colgate, por exemplo, dentre outras, né? O que a gente percebe, né? Quando a gente olha para as empresas mais estruturadas, que elas estão mais tempo no mercado, e a gente olha essa estratégia de marketing geral, não só a campanha, tá? Não só o que está sendo feito numa mídia, mas essa lógica de fortalece primeiro, se torna conhecido para as pessoas poderem comprar. Porque na nossa mente isso já é mais claro, né, Flávio? Quando a gente conversa com um cliente, por exemplo, que revende, a gente sempre comenta o seguinte, cara, se você tiver um portfólio de produtos com awareness lá em cima, a diferença vai ser só nas suas condições comerciais e seu canal de venda. O trabalho dele vai ser comprar bem, né? Comprar bem. Exato, exato. Só que esse empreendedor, ele não tem esse conhecimento dessa camada que aconteceu antes para possibilitar a venda dele. Entendeu? Então, o que acontece? Ele capta a demanda. Ele caça produtos dentro do nicho dele que tenham oportunidades, margem e giro para vender. Agora, a indústria fez o papel de tornar aquele produto conhecido. Entende? E aí, como que foi isso para você na prática, por exemplo? Até para as pessoas entenderem. Porque quando você vai alocar investimento para fazer alguma estratégia, executar alguma estratégia, e a gente pode sentar e fazer assim, né, Christian? Ó, o foco dessa ação é transação. Beleza? Esse é um indicador de sucesso. Mas existe uma outra lógica que o foco é tornar essa marca conhecida. É uma outra questão. O investimento que vai ser aplicado e as ações que vão ser feitas é com outro objetivo. Sem dúvida. Para esclarecer para quem está conhecendo isso, né, tá trazendo esse nível de consciência, o que seria e como seriam as ações para tornar a marca mais forte, mais conhecida? E o que você mensurava
como sucesso nessas empresas. E eu não vou falar de transação e venda, que a galera já está acostumada com campanha de performance. Então, eu vou falar só de reconhecimento, que é algo que não é muito falado por médias e pequenas empresas, né? Sim, as grandes já tem mais... E às vezes fica muito subjetivo também, né? Fica muito aberto. Né? Exato. E bom que você falou a palavra subjetivo e você complementou com aberto. Esse é o maior pecado que um dono de marca, para não falar gestor de marca, porque nem todo dono se vê como gestor, mas ele é um gestor de marca, né? Ele tem isso em mente. Quando a gente fala de novo, as novas palavras, geração de awareness, né? Você vai ser conhecido. Mas ser conhecido não garante venda, compra, por quem te conheceu. Não tem a ver com monetização instantaneamente, né? Na verdade, a pessoa vai te comprar por um motivo. Aí a pergunta que eu faço para os meus clientes é: por que motivo a pessoa vai comprar de você e não do outro? O que vai gerar o interesse, vai justificar comprar de você e não do outro? Ou o seu produto e não o outro produto concorrente? E aí a gente volta para o que algumas décadas a gente falava muito, né? Posicionamento. Hoje a gente não fala de posicionamento. Fala de mais de que tem relação. Proposta de valor. Né? Ainda que proposta de valor, aí alguns falam de propósito e começa a misturar as coisas e a coisa fica muito etérea. Fica muito, né, discussão de sexo dos anjos, assim. Fica muito... Aí já coloca um Simon Sinek no meio da história, aí... círculo dourado. E aí vai indo vários métodos bota a palavra em inglês e aí quando vê você não chega a lugar nenhum. Então, por isso que eu falo em português. Por que compra de você e não do outro? Né? Então, que é basicamente o que o Simon Sinek fez brilhantemente, de forma... Ele simplificou uma série de conceitos em 3 bolinhas. Exato. E fez muito bem feito. Essa é uma genialidade, é você simplificar o complexo. Então, eu acho que o que tem que ser feito, antes de mais nada, e se você entende que você é novo e você tem que ser conhecido, você tem que ser reconhecido. Você vai ser conhecido pelo quê? Né? Qual é o seu diferencial? Qual é o benefício de comprar de você? E aí vem, então, toda a questão de pesquisa, planejamento, você tem que monitorar, tem que identificar como que o mercado está trabalhando a sua categoria, quais são os diferenciais que o seu concorrente está oferecendo, para que você não ofereça o mesmo diferencial, porque não será um diferencial, será algo igual, né? Então, onde está a diferença? E quanto mais igual você é aos outros, porque indo para o seu ponto, se a pessoa não faz de propósito o posicionamento da marca, o mercado posiciona. Aí o cliente que vai decidir o cliente, você. Aí você fala assim, bom, se essa caneca ela é percebida como a mesma que aquela, o que me faz comprar uma versus a outra? É o preço. É o preço. Então, aí a gente começa a entrar na questão do tema, né? O preço, ele só vale quando todo o resto não vale nada. Ele vai... Putz, eu acho que isso que você comentou é muito legal. Eu gosto de fazer essa analogia, Christian, que assim, eu penso em uma lista, né? Que ela acontece, ela é processada na mente das pessoas de uma velocidade muito rápida. É como se tivesse listas de critérios, algumas conscientes e algumas inconscientes. Exatamente. Que as inconscientes geralmente pode ser alguma experiência, né? Que ela já teve com algo que quando ela olha, fala, putz, isso tem mais valor, isso tem menos valor. Nem sempre é a eficiência do produto, né? Não. Às vezes é o que significa para cada ser humano. Mas eu imagino sempre como uma listagem. Então, primeiro, tem como ela percebeu. Às vezes a gente vai falar igual você está falando de posicionamento, mas é aquele primeiro impacto, né? Se o primeiro impacto foi positivo, já ganhou uma estrelinha. Sim. E ela vai indo, vai olhando o produto e vai vendo a listagem rapidamente. E é igual você falou, se tá tudo igual, só sobra um atributo que falta comparar. Que aí vai chegar no preço. Se é tudo igual, né? Até eu sou conselheiro de uma empresa que faz arroz e feijão. Nossa, aí deve ser. Aí é o arroz e feijão. Arroz e feijão, né? Mas ela tem uma proposta de valor muito forte, né? Uma parcela da venda
é revertida para ajudar pessoas que têm necessidade de ter maior acesso à comida. Né? Então, trabalhando nas comunidades e tudo mais. Então, é um produto que, ao comprar, você sabe que está ajudando terceiros que precisam ser ajudados, que não têm tanto acesso à comida. Então, essa é uma proposta de valor, é um posicionamento que ela tem que faz com que a marca, em algumas lojas, seja a marca mais comprada com 0 de mídia. Vendendo mais que Camil, Pantera e tantas outras, né? Porque esse podcast ele vai para o Brasil inteiro e não necessariamente essas marcas. Camil, acredito que esteja no Brasil todo. Mas, enfim, é isso. Você tem que oferecer. E as pessoas têm, sim, uma lista na cabeça delas. E essa lista ela é consciente e inconsciente também. E ela traz não só atributos, mas também sensações. Medo, ansiedade, dúvida, prazer, tranquilidade, né? Então, por exemplo, só para simplificar, uma marca mais conhecida tem conhecida e reconhecida como boa, você tende a ter um pouco mais de tranquilidade que ela vai entregar o que você precisa. Se é uma marca desconhecida de uma categoria que você conhece, ela é desconhecida, então traz um pouco de ansiedade. E ansiedade é medo. E esse medo será que vai dar errado? Se der errado a receita do meu bolo, eu vou ser menos bem aceito na minha família, vamos dizer assim, porque não vão gostar do bolo. E da próxima vez, eu não quero que o Christian faça bolo. Na verdade, não foi a minha mão, foi o ingrediente que não entregou o que eu estava esperando que ele entregasse. Então, os produtos, eles trazem uma associação a sentimentos que nós temos também. E então é muito importante o profissional de marketing e de comunicação ele entender quais são os benefícios que o produto entrega, não só práticos, associados a atributos do produto. Por exemplo, Gillette, uma passada. Passou uma vez. E daí? O que uma passada tem a ver com outras questões um pouco mais emocionais? Porque quanto mais passada, mais irrita a pele. Tá, mas e daí? Irrita a pele? Porque fica avermelhado. Sim. Aí quando fica avermelhado, você pode ter um pouco de vergonha para sair de casa. Aí tem que botar um creme para tampar. Tem gente que até maquiagem usava quando a pele estava irritada, né? Então, assim, um aparelho de barbear, ele impacta a tua aceitação social. E não é só do nível de barbear que você tem. É do quão vermelho tá, ou não, ou quão natural está, logo depois de usar o produto. Legal. Então é importante a gente identificar os atributos práticos e os emocionais e abraçá-los e trabalhar na nossa comunicação, na nossa oferta, enfim, em tudo que a gente faz, deixar claro quais são os benefícios que nós oferecemos para a pessoa na prática e para a vida dela, para nos diferenciarmos do resto. E quanto mais fortes, impactantes e relevantes forem esses benefícios, mais a gente vai poder cobrar pelo nosso produto, pelo nosso serviço. E, em contrapartida, menor dependência de preço nós teremos. E tem alguma forma de fazer isso? Por exemplo, desde a marca inicial que está desenvolvendo um produto, ou, por exemplo, que nem você comentou o caso da Colgate, né? A gente é uma marca conhecida, mas a gente está lançando uma subcategoria, um produto novo. E só incrementando, a própria Colgate ela é um case de lançamentos o tempo inteiro de versões novas, né, das pastas. Né? Todo ano tem coisa nova chegando, né? Para até incrementar a sua pergunta aí. Tudo que ela faz conta. Não tem uma coisa. Tudo conta. Eu costumo definir... o nosso objetivo é ter uma marca de valor. É uma marca que seja bem percebida, que as pessoas estejam dispostas a pagar mais por ela. Então, a gente quer entregar valor para aquela marca. A minha definição de valor de marca é que o valor de marca equivale à soma das marcas que uma marca deixa numa pessoa. Então, o que eu tenho que fazer? Através da vida daquele ser humano, eu tenho que deixar marcas positivas, o mais positivas possível. Porque no final... Quando for decidir, ele vai fazer uma soma rápida na cabeça de o quão positiva é a percepção que ele tem daquela marca, que é fruto das marcas que ele teve daquela marca durante sua vida. O que são essas marcas? É tudo. Então, por exemplo, nós estamos aqui nesse estúdio. Uma das marcas é
localização, fácil acesso, estacionamento, se me atenderam rápido na porta, se me atenderam de forma gentil, se tinha café ou não, se o café estava quente ou não, se o café tinha açúcar, se não tinha açúcar, me ofereceram açúcar, tinha um açúcar aí do lado. Assim, eu estou assim, dando muitos pontos de contato. São pontos de contato, são estímulos. Até aqui dentro onde nós estamos. Então, temperatura, altura da mesa, tudo conta. O preço que é cobrado, o quanto que esse preço vale. Um estúdio cobra esse valor por 1 hora, outro cobra por 3 horas. Então pelo 3 horas, tá, mas ele é mais distante, o pessoal é mais grosso, não tem cafezinho. Então, assim, tudo conta. O Instagram deles, o site deles, a navegabilidade do site, a facilidade que eu tenho para chegar numa informação, o tempo que levam para responder um e-mail ou uma mensagem na DM, se tem ou não uma página no LinkedIn. Se tem uma página no LinkedIn, quem fala pela empresa, se é a empresa que fala com a sua própria voz, ou se os executivos, as executivas da empresa, eles falam, se eles escrevem, o que eles escrevem, se são temas, se é positivo, se agrega, ou se eles estão ali falando de política. Então, tudo que a gente faz, o nome, a cor da marca, tudo que a gente faz conta. Então, te respondendo, é tudo. Uhum. Porque na jornada do indivíduo, que eu prefiro do que jornada do cliente, que jornada do cliente é a partir do momento de interesse de compra. E minha filha, com 13 anos, ela vive a jornada do indivíduo com uma série de marcas que ela não compra, mas ela já tem opinião sobre uma série de marcas, porque eu falo, porque ela já viu, porque já viu eu comprando, eu reclamando, eu gostando. Então ela tem sua opinião. Então na jornada do indivíduo que dura a vida da pessoa, a marca tem que deixar marcas positivas. E aí a gente pode falar dos momentos da jornada. O momento onde você tem um processo de consideração, um momento no processo de compra, um momento no processo de pós-uso. Que nem, você trouxe um tema interessante da marca que você mentora, né? Se a gente for para a primeira parte ser reconhecida, né? Na sua visão, é só colocar dinheiro em mídia ou não? Dá pra ser mais reconhecida sem colocar necessariamente dinheiro em mídia? Eu tô tentando trazer um ponto polêmico aqui. É só colocar dinheiro que você vai ser reconhecido ou não? Existem outros métodos, outros caminhos que dá pra fazer uma marca ser reconhecida? A marca ela é reconhecida por tudo que ela faz. Que é a minha resposta anterior. Tudo conta. Tudo conta. Ah, mas, Christian, e a mídia? A mídia, ela pode, não necessariamente, ela pode dar mais alcance. Então você tem o reach, o alcance, você em um disparo, seja num impulsionado online, seja numa TV, num jornal nacional, ou num BBB, uma ação no BBB, você dá mais ou menos, maior ou menor alcance de uma só vez para o que você tem para falar. Mas é uma faca de 2 legumes. Você pode falar para muita gente uma coisa boa, ou você pode falar para muita gente uma coisa ruim. Quantos comerciais não foram tirados da televisão porque eles sofreram uma enxurrada de críticas, porque era misógino, era homofóbico, ou porque, enfim, ou por outras questões, né? Ou produtos que foram retirados do mercado porque eles não faziam sentido à marca ou à proposta de valor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com... Sempre volto. O que a gente vai falar e por que a gente vai falar aquilo, no sentido de nos diferenciar e nos posicionar. Porque se a gente não está muito bem definido, ou se não é positivo e vai afetar algum público, a gente vai para a televisão e vai dar alcance de uma coisa ruim. Então, depende. Muitas marcas de sucesso, elas não fazem mídia de massa. Porque tudo acaba sendo mídia. Sim. O material no ponto de venda, não falo nem de retail media, que tem mídia no nome, mas um wobbler, um cartazete, um display no ponto de venda, que tem uma testeira ali escrito o nome da marca, um adesivo na janela, na vitrine de uma farmácia. O logo que tá na camiseta que você usa. O logo que tá... Tudo é mídia, porque mídia é divulgação, tudo está divulgando. Sim. Então, cara... Se você vai para a TV, não vai, depende muito dos teus objetivos, da tua capacidade, do mercado que você atua. Né? Muitas vezes você está num mercado específico, por exemplo, eu tive um cliente que é uma rede de supermercados do interior de São Paulo.
interior de São Paulo, com 18 lojas. Ele vai fazer uma ação como outra rede de supermercados, que eu não vou falar qual foi, porque eu posso errar o nome, até porque eu não sou um grande telespectador de BBB. Era do primeiro, do segundo, mas hoje já não. Mas eu sei que tem rede de supermercados que estão lá. Vale a pena ele, com o dinheiro que ele eventualmente tem, estar no BBB? Não, porque o BBB ele fala para Brasil inteiro e ele só tem 18 lojas no interior de São Paulo. Então, vale a pena ele estar na televisão? Depende. Se os canais locais tiverem venda em intervalo para audiência só local, interior de São Paulo. Ah, mas foi para, sei lá, Piracicaba e não estamos em Piracicaba. Tudo bem, um dia você pode estar. E o cara de Piracicaba vai até a Americana, vai até a Nova Odessa, vai até a Lorena e ele pode comprar das suas lojas de lá. Então você fala com o interior de São Paulo como um todo. Então depende. A mídia é tão rica e profunda e científica a decisão que você tem que ter. E as plataformas hoje você vai lá e compra a seu impulsionamento e, infelizmente, muitos não têm sucesso por isso, porque eles não entendem que há uma ciência por trás. E não só na escolha de quais caixinhas você vai clicar do perfil do seu público, mas do que vem antes. Aí eu volto para o que vem antes. Para quem que eu vou vender? Quem é meu público? Qual é o perfil? Quais são os hábitos, as atitudes, os desejos? E aí te ajuda a filtrar na hora de você fazer uma mídia paga. Essa é uma reflexão muito boa da gente trazer, porque tem muita empresa que olha só a plataforma da mídia num aspecto mais de inventário, técnico, né? de inventário, igual o Flávio falou, e pensa pouco no que vai ser falado. Então, geralmente vai para uma linha muito de imagem do produto. Isso. E impulsiona isso. A não ser que você realmente esteja divulgando algo imperdível, sabe? Aquela oportunidade que qualquer um olha e fala, meu, eu vou ter que comprar, porque o que esse cara tá, do jeito que esse cara tá vendendo, né? Essa é uma exceção. Agora, eu acho que tem essa reflexão de pensar na mensagem que vai ser impulsionada. E eu vejo que pouco se discute sobre isso, sabe? Muito focado no indicador de sucesso, que é o retorno de investimento, que é o crescimento de receita, só que ele não acontece antes disso. Sem dúvida. E hoje em dia a gente criando muito produto digital, produto digital não, criando aplicativos e a tecnologia é mais disponível para todo mundo, vai. A gente às vezes se concentra na tecnologia em si e não no benefício que a gente vai oferecer através da tecnologia. Porque é isso. E muitas empresas, startups, por exemplo, elas se apaixonam pelo produto, né? E, na verdade, o nosso foco tem que estar na solução que a gente está oferecendo. Que, para eu conseguir solucionar algo, eu tenho que entender do problema relacionado àquela solução que eu vou oferecer. Então, eu tenho que entender muito de problema. Se eu vou trabalhar com... vou voltar para o exemplo de barbear. Eu tenho que entender o estilo de vida de quem se barbeia. Ou não se barbeia, ou nós, os três, temos barba de tamanhos diferentes, de cortes diferentes. Acho que você talvez faça um pouquinho mais aqui, assado, outro faz mais aqui. Cada um tem o seu estilo. Um corta aqui, não corta. Então, a gente tem que entender muito do porquê que a pessoa faz o que ela faz, que é para resolver alguma questão. Para se ver melhor, para ser desejado, para conquistar meninas, meninos, para tirar melhores notas. Seja lá o que for o objetivo da pessoa, ela tem um objetivo e você traz uma solução para aquilo. Você facilita o estudo, você facilita o embelezamento, você facilita o tempo de entendimento de algo. Então, hoje você tem uma solução para aquilo, que é o teu produto. Mas amanhã pode ter outra solução para aquele problema, através de uma nova tecnologia. E se você se concentrar muito no teu produto, você se esquece do problema que você está resolvendo e de criar novas formas de resolver aquele problema. Perfeito. Então, quando você pega, por exemplo, um bom exemplo, a Gillette, né? Tive a felicidade de trabalhar 10 anos lá. É uma empresa que se canibaliza. Ela criou o duplo fio, que é aquelas laminazinhas que você... Né, essa é a famosa Gillette, né?
Aí depois criou o aparelho descartável de 2 lâminas, aí o descartável de 2 lâminas com cabeça móvel, porque ele vai se moldando melhor, ele machuca menos, até o de 3 lâminas, aí o que troca o cartucho, que são os sistemas de barbear, e você não precisa trocar, jogar o aparelho inteiro, e até por questões de meio ambiente e tudo mais, é muito positivo. Então, ela, a cada vez mais, ela vai oferecendo uma solução melhor para aquele problema, através de um produto. Mas ela não se apaixonou pela laminazinha Gillette duplo fio, aquela laminazinha de aço. Ela não se apaixonou por aquilo. Ela falou, sabe do quê? Vamos lançar um aparelho que já vem com a lâmina e você joga o aparelho inteiro fora. Pô, mas e a outra? Eu vou ganhar mais com esse, e vou ganhar mais com esse, e vou ganhar mais com esse. E aí vem, então, uma outra questão, que o profissional de marketing ele também tem que entender muito de finanças. Por isso eu busquei fazer a administração. Porque não adianta só ter um produto que entrega mais rápido. Porque se ele entrega mais rápido e todo mundo vai do produto A que você tinha para o produto B, só que o produto B, ele financeiramente é pior, por uma questão qualquer, que tem várias formas de você ser pior financeiramente, você vai ser um mau negócio se você lançar esse novo produto só por o fato de ser novo. Então é isso, se encantar, a gente costuma falar se apaixonar pelo problema, e é isso. A gente tem que entender da pessoa, para quem a gente está oferecendo uma solução, entender por que ela precisa daquilo, e encontrar uma solução, mas não se apaixonar por aquilo. Tem que estar sempre pronto para trazer uma novidade. Talvez a gente poderia colocar que a paixão que deve existir é querer sempre resolver um problema. É isso. E não apego ao produto atual. Perfeito. Que ele pode simplesmente não existir no ano que Ou vem, pode né? vir outro player e resolver esse problema. E tem um ponto que você comentou que é legal, Cristian, que é o seguinte: o profissional de marketing com conhecimento atrelado a um pouco de finanças, né? Porque para mim é muito claro aquele profissional de marketing que é só comunicação, que funciona mais ou menos assim, né? É como se pegasse a verba e a conclusão é a campanha tá no ar. Esse é um perfil. O perfil do profissional que entende da parte financeira também é fechar a equação, né? Perfeito. Então, beleza? Perfeito. Eu vou pegar esse recurso, a gente vai fazer todo esse game aqui que a gente estudou, mas no final das contas, eu preciso entregar um resultado para aquele investidor que está acreditando no nosso caminho. Desculpa te cortar, Imagina. eu quero encaixar na sua carreira. Houve um momento que isso apareceu para você? Porque você já fez administração, né? Então, lá da faculdade, isso já foi claro. Mas tem profissionais que passam por essa transição, né? Eles começam em criação, comunicação, eles conhecem... Putz, cara, eu preciso usar isso para gerar resultado. E dá aquele estalo, muda o jeito de pensar, né? Sim, sim. Como foi para você, assim, sua visão Sempre também? teve presente, porque eu tenho um perfil... Eu misturo os dois, né? Um lado bastante criativo, inovador, pensar o famoso fora da caixa, com uma base analítica profunda, né? Então, porque acho que a criatividade baseada numa análise que te mostrou um caminho possível, você não cria besteira. Você cria algo que faz sentido. E tem que fazer sentido sempre, né? Mas, assim, isso é muito meu, mas também eu tive a sorte de trabalhar em algumas escolas, e uma delas foi a Gillette Company, né? Antes da P&G, e P&G continua uma grande escola. Foi cliente meu, inclusive. Brasil e América Latina. P&G, Brasil e Latam foram clientes da minha consultoria Cubic, né? 2022, 2023. Mas, assim, eu vou dar um exemplo do pensamento analítico que tínhamos na Colgate, na Gillette, perdão. Concorda que quanto menos passadas você faz ao barbear, menos uso você tem do produto? Porque se você tem que passar muitas vezes para tirar, você tem que passar 5 vezes até chegar, vamos dizer, na pele lisinha. Aí chegou um produto top, você em uma passada, você tira todo o pelo. O que acontece? A pessoa vai usar menos o produto, concorda? Em uma passada, resolve. O outro tinha que passar 5. Aí você fala, cara, o produto vai durar muito mais na mão. E se vai durar muito mais tempo, ele vai comprar menos de mim. O LTV é menor por causa da natureza do produto, que ele precisa comprar, leva mais tempo para recomprar. Leva mais tempo para recomprar. Então, o que você tem que garantir? Isso aumenta o ticket do produto. Você tem que garantir um misto. Que o ticket é quanto a pessoa paga. Mas, na verdade, o que fica para você como margem
tem que valer muito mais do que com o produto anterior, que era comprado mais vezes. Perfeito. Então, a gente fazia um cálculo de lucro por usuário por ano. O usuário de Presto Barba me dá quanto de lucro no ano? Considerando que ele troca, sei lá, não me lembro, 12 vezes no ano. O usuário de Sensor troca 8 vezes no ano, porque dura mais, tem que deixar mais dinheiro. E o Mac 3, que é trocado, sei lá, 6 vezes no ano, tem que deixar mais do que o Sensor, que é trocado 8, e mais do que o Presto Barba, que é trocado 12. Estou dando números fictícios. Então, isso serve para tudo. A gente tem que ter uma clareza muito grande financeira sobre o que estamos oferecendo, quanto que vai ficar para mim, mas não só hoje. Perfeito. A gente tem que entender, pegando também parte do que você falou, que nós, como gestores de marca, temos que criar uma relação da marca com a pessoa para a vida. Então, a conversão não é o objetivo final. Eu não quero vender. Eu não quero sell out. Eu quero criar uma relação. Que ela é mais duradoura do que uma transação, né? Vamos colocar dessa forma, né? Você usou a palavra que eu ia usar, transação. Nós temos que buscar relações e não transações. Então, eu tenho muitos clientes e eu também palestro sobre isso, né? A gente pega CRM. Customer Relationship Management. É a gestão da relação com o cliente. Muito CRM é CTM. Customer... Quer mais água? Vou aceitar, por favor. Acaba sendo meio que CTM, Customer Transaction Management. Ele é a gestão da transação. Por quê? Ele tem o objetivo de converter a oferta que ele mandou no e-mail ou no WhatsApp ou não sei o quê. Ele vê lá conversão. Esse converte mais, esse converte menos. Mas pode ser que a que converta menos satisfaça mais a ponto de deixar aquela pessoa mais tempo comprando de você. Aí a gente entra no conceito de LTV, Lifetime Value, que é mais complexo. Mas basicamente o que você tem que buscar como vendedor, como gestor de e-commerce, como gestor de marca, seja o que for, você tem que criar relações. A pessoa tem que te conhecer, confiar, gostar e contar com a sua marca sempre. E em alguns momentos na jornada do indivíduo, na vida daquela pessoa, na qual ela se relaciona, idealmente em cada relação que tenha experiências positivas com a marca, para o valor da marca ser bem percebido, em alguns momentos a gente vai ter a transação. Então você tem que sustentar uma relação, em alguns momentos ter transações, do que buscar uma transação. E aí é outro desafio, desculpa eu estar... É ótimo essa reflexão. Um assunto puxa o outro. Quando a gente fala de experiência do cliente, ainda mais em lojas físicas, existe o encantamento do cliente. É muito caro encantar cliente. Por quê? Muitas vezes quando você encanta, você quer deixar o cliente feliz. Mas felicidade dá e passa. É o lapso, né? É curto prazo. A pessoa ficou feliz, aí ficou normal. Não é eterno, né? Não é eterna a felicidade. Algo que pode ser eterno, que você tem que manter aquilo, obviamente, mas é mais barato, é a satisfação. Você é satisfeito em comprar... Eu sou satisfeito, entrega a tempo, tem tudo que eu quero, Você é feliz em comprar lá? Não, feliz. Por que eu seria feliz? Satisfeito. Eu gosto. Você pretende continuar comprando? Óbvio. Eles me satisfazem. Tem o que eu quero, tem no preço justo, entrega a tempo, a navegabilidade do site, estou falando de e-commerce, né? Funciona, então você é plenamente satisfeito? Sou. Aí vai lá o cara e dá um brinde na entrega, na compra do produto. Se você comprar isso, eu te dou um brinde, você concorre a uma viagem, você começa a querer encantar o cliente. E aí você começa a criar os picos de felicidade, e até hormonalmente falando, isso acontece. Você tem um pico de hormônio de felicidade, que depois você tem que fazer um novo investimento para criar um novo pico. Mas você não cria um platô de felicidade, você cria um platô de satisfação, que valeu a pena. Sim. Né? Sim. E então, é muito caro você deixar um cliente feliz o tempo todo. E quanto maior você vai elevando esse nível de experiência, tem a questão do acostumar, né? Se a gente parar para pensar. Algo que não existia para aquela pessoa. Você levou o nível de experiência para ela. Isso funciona até para gente. Ela não vai aceitar nada menos que isso funciona até para gente que é serviço, né? Pô, você entrega algo com uma solução complexa e ao mesmo tempo quer entregar uma alta experiência. No começo,
aquilo vai ser um negócio fora da curva. Mas a pessoa ela vai se acostumar também com aquilo que existe, ao ponto de, igual você falou, agora ela já não vai aceitar mais nada inferior nada menos que àquilo que ela já acostumou a ter. Nada menos que isso. Não é similar ao nosso comportamento também como consumidor em relação à velocidade? Eu falo assim, eu, por exemplo, pago frete se me entregar hoje. Tá. Eu comprei um game essa semana e eu paguei o frete porque na proposta, no checkout, ele falou, se você adicionar mais R$10, você vai receber em 2 horas. Tá. Eu falei, nossa. Então, assim, aí por exemplo, esse é um exemplo de costume. Uhum. Aí eu já não consigo mais comprar em um site esse mesmo produto e me demorasse 4 dias. E sem Eu não consigo. E talvez de forma inconsciente, se você tiver que comprar um pé de alface num supermercado, você vai sentir falta de alguma coisa se ele não te oferecer por R$10 te entregar em X minutos. Aham. Porque a gente tem uma vida digital, omni, multicanal, enfim, o digital faz parte da nossa vida, né? Então, é exatamente o que você falou, a nossa barra vai aumentando. Então, se um player de equipamentos digitais, ele me oferece um benefício X, Aham. por exemplo, que já é manjado, dá aquela lupa de zoom para você ver os detalhes do produto, sei lá, do microfone. Eu comprei um microfone outro dia de lapela, aí eu queria ver um pouquinho da carinha do microfone, né? Que ele tinha umas luzinhas e tal, eu dei o zoom. Aí você vai num site de um supermercado e você quer dar um zoom na embalagem para ler a tabela nutricional. Sei lá, você quer ler os atributos, os benefícios que ele tem na capa da embalagem, mas não tem essa opção. Aí você fala, pô, mas o supermercadista... Aí você vai lá e reclama. Fala, pô, mas você viu no outro de equipamento eletrônico, né? Eu sou supermercado, eu vendo alimento. Sim. Não, porque a barra aumentou. Então, quem é nosso concorrente hoje é tudo. Tudo, verdade. todos são concorrentes e eles estão incrementando o nível de experiência e expectativa das pessoas. Você comentou dessa parte do varejo alimentar, né? Tem uma plataforma, o Super Digital, que eu fiz um webinar recente com eles. Eles tiveram até que desenvolver uma funcionalidade eles têm um estúdio que eles tiram produto de maneira 3D para conseguir ter essa experiência de como que seria eu virar a embalagem aqui digitalmente para saber a parte nutricional do produto, porque hoje, querendo ou não, as pessoas elas estão buscando ser mais saudável, né, no ambiente. E agora tá no costume, né, pelo menos eu sou assim hoje em dia. Eu pego um produto, a primeira coisa que eu olho é, cara, quantas calorias eu vou consumir nisso daqui? Ainda falando de varejo alimentar, ainda nessa questão da velocidade, eu fui testar aquele bendito do Rappi Turbo. Ah, isso daí vira um vício, cara. Você não Você quer recebe mais... em 10 minutos. Você faz a compra e recebe em 10 minutos, cara. Impressionante, de verdade, assim. Ele é impressionante, mas o que a gente tem que sempre se lembrar é o que meu cliente quer, o que ele espera, o que ele precisa. E não é meus clientes, porque tem vários perfis. Perfeito. Né? Então, você pode lançar um serviço de entrega de 10 minutos, você fica encantado, e aí o outro player fala, bom, já que a barra vai aumentando, eu posso não concorrer com esse player, mas ele está entregando em 10 minutos, eu também preciso ter uma solução de entregar em 10 minutos. Mas você é uma loja de vestuário. É a Hering, é a Reserva, seja lá o que for. Você pode oferecer uma solução de entrega em 10 minutos. Eu pergunto se quem compra uma camisa polo tem o mesmo interesse e desejo de chegar em 10 minutos versus um varejo alimentar, né? Tem uma farmácia, um remédio? Puta, exatamente. Então, por exemplo, eu quando tava acho que foi na última Copa do Mundo, que é o momento que eu ainda assisto futebol. Eu também acho que é o último momento que a gente assiste é Copa do Mundo. Em 2002. Sei lá quando foi. Tinha um player lá qualquer desse aplicativo de entrega que fez uma parceria com uma marca de cerveja e ele botou, olha, escaneia esse QR Code e quero um teste de uma dessas soluções a la Turbo, né? E você em 10 minutos recebe. E eu moro ali entre Santo Amaro e Interlagos, na zona sul aqui de São Paulo, que não tem tantas opções. Não é o lugar típico de dark stores, não é miolinho ali de Itaim, Pinheiros, não é.
Cara, chegou em 10 minutos a porcaria da cerveja gelada. Eu recomprei? Não. Mas valeu. Acho que o aplicativo ficou na minha cabeça um pouquinho mais bem percebido. Aquela marca que fez aquela ação ficou um pouquinho mais bem percebido, mas eu não usei o serviço. Então, não estou dizendo para não oferecer em 10 minutos. Eu estou dizendo que a gente tem que reconhecer os nossos públicos, identificar os perfis e ver o que cada um deles espera. Você pode fazer parte de um perfil de público que, para certas categorias, ou eventualmente para todas as categorias, pode fazer diferença o tempo de entrega. Eu posso abrir mão do tempo de entrega para pagar um valor mais baixo, por exemplo, né? Depende. Então, ou eu nem quero comprar online, eu prefiro comprar offline. Ou online é para comparar preço, conhecer atributos e, enfim. Então, é muito importante, voltando para uma fala minha anterior também, identificar os nossos públicos, estilo de vida, medos, angústias, necessidades, ver o tamanho deles dentro do negócio, o potencial de compra de cada um deles e ver qual você vai priorizar. E não fazer porque é legal e o mercado está fazendo. E o que o Christian comentou, acho que é importante, porque, por exemplo, entra muito na parte financista disso. Porque quanto que custa para você deixar um frete, cara, de 10 minutos? Será que vai valer a pena? Ou, por exemplo, às vezes a marca ela estava fazendo isso para um lançamento de um produto. Eu quero que mais pessoas conheçam esse produto, porque depois a pessoa vai lá no supermercado e compra, né, esse tipo de produto. E, na sua visão, qual é essa forma de priorizar? Tem uma forma, uma análise, um método específico de analisar esses fatores? De quando que eu priorizo isso, quando que eu priorizo aquilo para uma marca? São vários fatores, né? Um deles pode ser o ciclo de vida do produto, no sentido de ele é um lançamento, ele é um produto que está em crescimento, expansão, já validei, então agora eu tenho que expandir. Ou ele já está maduro e eu preciso de uma novidade, ou ele está no fim de carreira, vamos dizer assim. Então é um mix de qual é o momento da vida do meu produto da minha marca, né? Produto ou serviço também. Mas também com quem que eu quero falar naquele momento. E identificando com quem eu quero falar, aí vem, de novo, quais são as angústias, necessidades, etc. Porque pode ter um momento que com aquele produto, para aquele público, uma solução seja mais importante. Mas pode ser que para aquele mesmo produto, para outro público, outra solução completamente diferente seja importante. Então, volta para a questão de pesquisa, planejamento, entendimento de quem é meu público, quem é meu cliente, meu consumidor e quais são os perfis. Qual é o tamanho deles no total de consumidores que eu tenho. Que você pode dizer assim, nossa, meu vizinho compra muito meu produto, ele tem cachorro. E, enfim, então acho que nossos clientes têm cachorro. Pode ser. Pode ser que 2% dos clientes tenham um cachorro e faça sentido se oferecer alguma coisa para cães. Mas pode ser que 80% tenha. Então você tem que conhecer o seu cliente e ter uma humildade que muitas vezes as empresas também não têm de entender qual é o momento da vida da marca. Às vezes ela começou a bombar e ela acha que o mundo inteiro quer o seu produto. Que nada, teus amigos, tua família não para de falar, te parabenizar e você tá com o ego inflado e você acha que tá bombando. Filho, não tá, ninguém te conhece na verdade. Ou até te conhece, você é ruim, a tua entrega é ruim, você que tá sem essa consciência, né? Ou o seu produto tá num momento muito maduro e você tem que esquentar a marca. Então a solução que você vai ter é outra. Então a resposta ela não é... Eu não tenho uma resposta única para você. São depende. Vários fatores. São vários fatores. É o famoso depende. Do contexto da empresa. Depende do momento da marca e depende do perfil do público que você quer atingir naquele momento. E tem ferramentas que você gosta de utilizar para como que eu vou dizer, analisar esses públicos? Em qual sentido? Pô, você tem aquela curva de adoção, que é o early adopters, até as últimas pessoas que vão usar o produto. Hoje em dia você tem a matriz RFM ali que... tem os fiéis, os campeões, a pessoa que nem vai comprar mais o seu produto. Existem essas N ferramentas. Tem algumas que você gosta mais de utilizar dentro dessas análises? Eu não uso ferramenta com nome. Metodologias e Canva. Não. Eu acho que o que a gente tem que fazer é pesquisar. Tá. Ou, se as pessoas têm um pouco de ojeriza, né? De preconceito com a palavra pesquisa. Não, pesquisa é nerd, é caro, é lento.
E não é lento, não é caro, não é Nielsen, nada. vai pagar 100 mil reais da Nielsen. Vai para os institutos, né? Eu mesmo, na minha consultoria, parte do que eu faço, nem tudo, mas parte do que eu faço também envolve pesquisa. Então, vamos não falar de pesquisa, vamos falar de curiosidade para perguntar. Então, se você criar uma metodologia, que é uma palavra, nossa, metodologia. Não, a metodologia é falar com 10 pessoas, quando elas saem do caixa do supermercado, eu abordo e faço 5 perguntas no meu telefone. É uma metodologia. Então, eu acho que eu não tenho um método específico ou preferido, até porque a solução de pesquisa depende de acordo com a dor que você tem a resolver. Mas, basicamente, eu diria, faça mais pesquisa, pergunte mais, tenha mais um espírito investigativo e reconheça que você tem muitas coisas que você não sabe, ou acha que sabe e não sabe, ou sabia e não sabe mais, porque a realidade já mudou. Né? Quando pega um varejista, eu tenho 30 anos de barriga no balcão. Fala, bom, então você ficou atrás do balcão a vida inteira, não ficou na frente do balcão. Uhum. Você não sabe pouco da vida do cliente. Você sabe do que ele compra de você, mas não sabe da vida dele. E conhecendo a vida, você sabe quais são as dores, os problemas, e atrás do balcão você oferece coisas para aquela vida. Então, Legal. Investigar, perguntar, ser curioso. Eu diria que, se eu puder dar uma sugestão de método, pergunte mais, seja mais curioso. E para isso tem vários mecanismos. Pode contratar uma consultoria, pode usar sozinho uma plataforma de pesquisa. Não vou mencionar nome, mas tá cheio de plataforma de pesquisa. Sei lá, tem o Google Forms ali que você cria. Tem o Google Forms, tem SurveyMonkey, tem tantas outras que você tem painéis online que te ajudam a criar também questionários e a identificar quais são os públicos com os quais você tem que falar. Pesquise mais. Porque aí volta com o que eu falei no começo. Você erra menos. Você não precisa errar rápido. Porque errar rápido, muitas vezes, você errou durante um ano e gastou R$1 milhão. Quando você pesquisa, você gasta que seja R$100 mil, Perfeito. mas você economiza 900. Porque você não erra outras R$900 mil de perda de investimento. E você alcança o sucesso mais rápido. Então, a pesquisa ela tem não só o custo dela, sim, mas o benefício de você acertar mais rápido. E você ganha mais rápido dinheiro. Pô, legal. E a gente estava comentando da primeira camada do funil ali de reconhecimento, né? Quando você está num mercado que já existem marcas ali consolidadas, ou você é novo no mercado, ou às vezes está no mercado que tem extrema concorrência, como que a gente faz para que o público considere mais? Existem mecanismos que dá para fazer isso? Hoje em dia o pessoal de brand fala muito de controlar a narrativa, né? Eu ainda não compreendi isso, que se é possível 100% você controlar uma narrativa, mas existe uma forma de... eu vou fazer intencionalmente isso para as pessoas considerarem mais o meu produto, mais o meu serviço, mais a minha marca? Se eu entendi bem o que significa controlar a narrativa, é isso. Você tem que ter uma narrativa. E muitas vezes não se tem uma história para contar. História não no sentido de fadas. Sim. Mas você tem que entender, eu faço isso para você que tem essa necessidade dessa forma e esse é o benefício que você tem e vai ajudar a sua vida dessa forma. É uma narrativa, vamos dizer assim. Você tem que ter isso. E acho que você falou a palavra de propósito, consciente, mas é isso também. Como eu costumo dizer, você tem que fazer com um propósito e de propósito. Com um propósito eu quero que ela entenda isso sobre o meu produto. Isso é posicionamento. É como eu quero que a minha marca seja percebida. Fala sobre essa marca. Essa marca é assim. Eu quero que ela perceba, né? Algo e consiga replicar e sentir sobre a minha marca a ponto de me diferenciar das outras. Posicionamento é o que eu sou e o que eu não sou, né? Que também hoje em dia a gente pode traduzir por proposta de valor. Então, assim, fazer com um propósito, que eu quero deixar essas marcas, conversando com o que eu falei de marcas. Eu quero deixar estas marcas. Eu quero que ele, quando falar da minha marca, eu quero que ele pense em velocidade, credibilidade, pouca burocracia, vale a pena. Então, com um propósito. E de propósito, que é talvez a parte do controle. Você sabe o que você quer que a pessoa pense sobre você, mas você tem que falar
Não dá pra, como você também falou em outro momento, deixar a coisa que a pessoa descubra. Adivinha, né? Como se ela tivesse que adivinhar. Você tem que falar, tem que ser de propósito. Então, com um propósito que é, eu tenho esse objetivo na minha comunicação. E de propósito, eu vou comunicar isso. E quantas vezes, até nessas multinacionais que eu trabalhei, conversando com pares da área global, ou até de outras áreas, ou até quando eu estava na Colgate, que eu não era de marketing, conversando com os colegas de marketing, a gente falava, poxa, mas esse produto, esse lançamento, eu não vi muita diferença. Ah, Christian, mas ele faz isso. Aí você vai para o material promocional, você fala, tá, mas tudo que você disse que ele faz não tá aqui. Então não é de propósito. É com um propósito, né? Ela sabe o que ela quer falar, mas ela não fala, né? Então, por exemplo, uma questão aí, não estou falando mal, só estou refletindo uma realidade do mercado. Né? Num dado momento, a Colgate estava concorrendo, ainda concorre com uma marca com Sensodyne, um creme dental de sensibilidade, com Colgate Sensitive Pro Alívio. Uma dizia que tirava a sensibilidade em 1 minuto e a outra dizia que tirava a sensibilidade em 60 segundos. Então, assim, e depois o time foi adaptando a mensagem e foi um grande sucesso com essa mudança de propósito, né, que foi comunicado, até porque ele tinha outros benefícios que foram, de fato, mencionados com o tempo. Então, é isso. Como que você ganha sabendo o que você tem que falar para se diferenciar com qualidade, se destacar e falar. O que falar e falar. Existe um jeito certo de contar essa história? Por exemplo, tem uma lista aqui de benefícios do meu produto, eu começo só pela lista de benefícios que eu tenho, eu preciso necessariamente falar dos benefícios que eu tenho de diferencial, porque são às vezes coisas diferentes, né? Às vezes eu tenho os mesmos benefícios do meu concorrente, só que eu tenho um atributo que é o diferencial. Como que é a forma correta de se contar essa história? Depende. Depende, porque um produto, uma marca, de um produto ou serviço, você tem múltiplos pontos de contato onde você vai construir seu conhecimento e a reputação daquela marca. E, obviamente, como consequência, o desejo pela compra daquela produto ou serviço, né? E tem alguns pontos de contato que são muito rápidos. Por exemplo, vou falar um ponto de mídia, um relógio de temperatura de rua. O teu contato é de meio segundo. E você tem outro, sei lá, sala de espera de um médico. Você vai ficar um tempo. Ou a tela de televisão quando você está na fila do supermercado. Você vai ficar um tempo olhando para aquela tela. Então, dependendo do ponto de contato, você tem mais ou menos tempo. E o ponto de contato está em um momento específico da jornada daquela pessoa. Quando você está na rua, você está passando, você está vivendo. Quando você está no supermercado, você está no momento de compra. Quando você está na fila, é no final da compra. Desculpa. Está no final da compra, não está no começo. Então, as mensagens vão mudando. Então, você tem que adaptar isso tudo. Então, não tem uma fórmula só. Então, por exemplo, eu já vi muitas vezes, a gente fala de retail media, que está bombando. Aí vai lá o time e coloca no ponto de venda o mesmo comercial que usa na televisão, que fala da marca, gera um interesse. Nossa, não, ali tem que ser um pouco mais call to action. Porque ali é um canal de venda, né? Então, a pessoa... Eu acho legal essa analogia que você fez agora da mensagem dentro da respectiva mídia. Porque você gera, igual você falou da TV, fez uma campanha para talvez destacar atributos, só que lá no ponto de venda é a ação mesmo, é o CTA claro ali. Tem que estar claro o CTA, que é o call to action. Então, por exemplo, quando você vai na televisão e fala, vou me manter num exemplo do mercado de higiene oral, dentes mais brancos, para ser mais... E aí aparecem as modelos com o dente branco, ou o cara bonitão e tudo mais. Aí é para você ter o interesse e o desejo de ter o dente mais branco. Aí você pega as questões nossas de profundas cerebrais. Ser mais bem aceito socialmente, né? Enfim. Mas quando você está no ponto de venda, não é esse blá, blá, blá. É dente mais branco a partir de amanhã. Então você tem que comprar hoje. Ou já. Sim. Né? Então, a tua mensagem é dentes mais brancos. Só que um fala, porque você vai ser mais benquisto. Você está vendo televisão. Você está no ônibus vendo ali o YouTube.
O outro não, você está no ponto de venda. Então não dá para falar de inspiração. Tem que falar de, cara, a partir de amanhã, a partir de hoje, comece já. Não perca tempo. Aproveite. Então, não tem uma fórmula. Ela depende de muitos fatores. Não, mas acho que isso é importante. Pô, a gente foi conversando e foi extraindo isso, né? Porque tem muito hoje do mercado também, né? O mercado você vai precisar educar, você vai precisar fazer isso daí que você comentou, né? De criar todo o conto de fadas ali. Só que eu também vejo o inverso das marcas. Não vamos falar de vender, mas tem um momento que você tem que virar e falar assim, cara, agora é um momento aqui que tá o meu produto e você vai comprar. E esses pontos que é importante para quem tá escutando a gente precisa, pelo que eu tô escutando você de aprendizado, quando a gente fala de pontos de contato que você tá comentando, não é ter mapeadinho assim, que hoje em dia tá muito na cabeça do profissional de ele vai clicar no meu site, vai aqui e tal. Não, isso daí são as interações. Mas o ponto de contato em cada momento, o que eu vou colocar de mensagem ali pro meu consumidor? E isso que você tá comentando, como que é planejado isso, dessas mensagens? Você comentou o dente branco é amanhã. Na TV, provavelmente era uma outra mensagem. Como que é feito esse mapeamento? É complexo, você tem várias formas de fazer. Uma delas é você entender a jornada do seu cliente, né? Então, você entender os pontos de contato, né? Então, por exemplo, ele vai trabalhar de ônibus, né? Então, ele fica, em média, 2 horas por dia no ônibus. É um ponto de contato. Como que ele está vivendo aquilo, né? É um ponto de contato que eventualmente é estático, é bidimensional e é um adesivo impresso lá em cima, sei lá. Ou não, são ônibus que tem televisão. Então você já tem uma possibilidade de movimento, mas não tem som, porque o som... Então é você identificar a jornada, nas etapas da jornada, quais são os pontos de contato com os quais ele entra em contato, passiva ou ativamente. Por exemplo, no ônibus é passivamente. Ativamente é saque. Site. Eu entrei no site, eu entrei no saque. Eu entrei na página do Instagram. É ativo, eu fui atrás. E você entender, no momento da relação dele com aquela marca, da jornada de compra, né? Se é antes, durante a compra, depois da compra, do uso do produto, qual é o tipo de mensagem que você tem que oferecer. Então, antigamente, você não tinha muito essa possibilidade, né? E com o celular na mão hoje, o celular serve para geração de conhecimento, awareness, ele serve para considerar para considerar, ele serve no ato da compra para converter, porque através de beacons, através de mídia geolocalizada, você consegue enviar uma oferta para a pessoa quando ela está dentro da loja, e você não precisa nem ter solução dentro da loja, como o beacon. Você pode mandar só para uma questão de geolocalização, você depois de X segundos, minutos, em alguns casos, você, dependendo do tamanho da loja, enfim, uma série de fatores físicos, você consegue identificar que ele está lá e você manda uma comunicação para a pessoa dentro da loja no mesmo celular. E o POS também você pode usar via CRM, você pode mandar um push, uma comunicação, uma pesquisa para saber como que foi. Então, é um misto, né? A mensagem certa, ela vai para a pessoa certa, mas também, que é importante, muitas vezes a gente não manda para a pessoa certa, tem muita dispersão e gasta-se muito dinheiro desnecessariamente, mas entendendo que naquele momento ela vai estar fazendo o quê, em que lugar e qual é o momento da jornada na relação com aquele produto que ela vai estar. Ela está no momento de compra, ela está no momento pré-compra, ela está indo... né? Você no CRM, você sabe que o cliente X está acostumado a comprar às quintas-feiras, 10 da manhã. Pode ter certeza, quinta-feira às 9 da manhã, ele está planejando de alguma forma. Então, a cabeça dele, quinta-feira às 9 da manhã, está mais propícia a ser influenciado do que quinta-feira às 4 da tarde. Mande uma mensagem para ele quinta-feira às 9 da manhã, porque ele costuma comprar às 10 da manhã, porque o ticket dele está lá. Perfeito. Eu estou falando de um uso mais profundo de CRM, né? E com inteligência artificial você consegue hoje em dia fazer isso por cliente, né? Super
massificado, customizado. E tem um outro ponto, né, que eu acho que é legal conversar. Calibrar alcance e frequência, seja de mensagem, exposição da marca. Na sua visão você precisa estar massivamente frequente impactando esse cliente ou não? Não precisa ser isso, precisa calibrar Que nem hoje em dia tem pesquisa que falam que você tem que ter frequência de 4 a 6 vezes, né, em campanhas para você conseguir estar na mente do consumidor, por aí vai. Mas na prática, a gente sabe que muitos dados de alguns relatórios trazem algumas informações mais genéricas, né? Mas tem... Na profundidade prática ali dentro de uma operação, como que é feito isso? Como que é visto isso? A gente vai calibrar alcance, a gente vai calibrar a frequência da mensagem? Isso está mais associado à mídia, né? E mídia não é a única forma de a gente falar com as pessoas. Como eu disse, todos os pontos de contato contam. Até mesmo o tempo de resposta de uma DM conta, às vezes, mais no bem-querer de uma marca do que o que você falar na televisão. Mas, falando de mídia, né? Aí, dia 1 de aula de marketing, né? Depende. Então, assim, se é um lançamento ou se é um produto para você fazer manutenção, muda o mix de frequência e cobertura. Varia muito. E também varia de acordo com o que você tem que vender. Se é um produto mais complexo, você tem que explicar as coisas. E aí você pode usar de frequência ou você pode usar de meios. Em um meio, você gera o interesse da pessoa saber um pouco mais, porque é complexo. Eu preciso saber um pouco mais sobre isso. Ela vai no site, aí lá tem um pouco mais destrinchado, né? Então você usa os meios para melhor explicar aquilo quando é mais complexo. Quando é menos complexo, você pode usar de uma frequência menor, né? Mas não é porque você é pouco complexo que você tem que falar uma só vez, porque tem que ser bem falado. Tem filmes publicitários que você vê uma só vez e você não esquece o resto da vida. O resto da vida. Ah, mas era complexo, não era complexo, não interessa. O criativo foi muito... Muito bom, né? Muito bom. Muito rico, né? Então você tem... E aí essa conversa pode durar dias, né? Vem a beleza da criação, né? Do trabalho tão rico que uma agência de publicidade tem que fazer. Às vezes ela pode explicar de um jeito muito complexo. Ela tem que explicar algo muito complexo, mas ela encontra uma forma muito simples, né? Simples e ilustrativa de mostrar o benefício, né? Por exemplo, vamos falar de Omo. Omo tinha lá um sistema, se eu não me engano, chamava Bleach. Bleach é branqueamento, né? E acho que é nos 90, não sei. Faz tempo. E o Omo também sempre pegou nisso, né? Então você tem lá o famoso... A imagem que, segundo os estudos neuro, mostram que tem que ter 1,5 segundos. Estou chutando, tá? Aquela imagem em computação da trama da roupa e a bolinha. E saindo da sujeira porque é o sistema com oxigênio que tira. Então, vamos dizer que... Então, você pode, na comunicação, gastar tempo comprovando, mostrando a eficácia de um versus outro. Pega 2 tanques, mostra um, esse tá mais branco que o outro. Aí o cara vai dizer, mas é mentira, porque, né, as pessoas podem não acreditar nisso, né? Ou a marca simplesmente ela pode abraçar o problema. Ela fala assim, cara, se sujar faz bem. Que é o que essa marca que eu mencionei durante muito tempo falava, não sei se ainda fala. Se sujar faz bem. Então ela não falava do poder de limpeza. Ela falava do poder que ela tem para a sua vida. A sua vida é deixa a criança brincar, deixa a criança se desenvolver. Ela vai viver momentos inesquecíveis. Você vai ter uma criança mais apta a conviver com o mundo, interagir com o mundo, a brincar, interagir com outras crianças. E depois eu te ajudo a lavar. Mas você não está falando do sistema de oxigênio, O2, bleach. São opções. Então, né, tem essa resposta que ela acaba sendo muito boa. Depende.
Então, quando você brinca com alcance, com frequência, depende de muitos fatores. Depende do que você quer vender, depende do público, depende do momento da marca e da criatividade. Tem coisas que, classicamente, você vai precisar de uma frequência alta, mas vem um criativo que, em um filme, ele consegue matar uma frequência necessária de 5. Ele, em uma frequência só, ele consegue, ou numa frequência de 1, ele consegue criar o desejo. Ah, mas ele não explicou. Mas gerou desejo de compra? Gerou. Se a pessoa ela tem interesse de compra, mas ainda tem uma dúvida de como funciona, ela tira em outros canais. Você não precisa ficar na televisão e investindo tempo para explicar. Depende. Depende. Pô, legal. E eu vou deixar aqui pro Christian também dividir aí com a gente algumas histórias aí de marcas, da carreira dele. Se quiser contar que mais marcou, que foi mais desafiador, às vezes. Ah, muitas. Tem uma preferida? Não. Não? Mas... Não, me veio agora. Eu trabalhei numa farmacêutica chamada Organon. A Organon foi 4 meses depois comprada por outra farmacêutica chamada Schering-Plough, que 1 ano e meio depois foi comprada pela MSD, a Merck. Então, em 3 anos, eu vivi 2 aquisições. Eu fui para essa empresa Organon, holandesa, maravilhosa para se trabalhar, que a gente lançou uma linha de cosméticos para gestantes. Creme preventivo de estria, loção hidratante, protetor solar facial para gestante. Porque do período da gestação ela não tinha nenhum medicamento. Ela tinha para você contracepção, ou seja, para você não engravidar, ela tinha as pílulas e outros métodos. E na menopausa, a mulher, né, parou de menstruar, você tem uma alteração hormonal e tem os produtos de terapia hormonal. Mas durante a gestação não tinha nada, lançou o cosmético. E não tinha dinheiro. Era uma farmacêutica relativamente pequena, forte no que fazia, mas pequena como um todo, porque ela era muito concentrada em 2 categorias e não tinha hábito de fazer mídia, né? E puseram lá um cara de mídia, né? E uma das primeiras coisas que disseram é: você vem para cá, mas o foco é médico, não é mídia. Eu falei, que pena. Mas ok, mas de novo, eu não tô aqui para fazer mídia, eu tô aqui para fazer minha marca ser conhecida, reconhecida. Mídia é uma das formas, mídia televisão, mídia paga é uma das formas de fazer. E aí, eu não que seja o melhor exemplo, mas eu estou me lembrando aqui de um evento para gestantes que a gente patrocinou. Aí eu fiz questão de patrocinar, porque o meu nome apareceria muito da marca, né? E o desafio era como... E a gente tinha um maior stand. Como fazer com que a maior quantidade de pessoas interaja com a minha marca e conheça a minha marca e se lembre da minha marca, que é nova, chamava Gerari. Como que elas podem se lembrar da marca, levar para casa, na cabeça que seja, para depois comprar, recomendar para as pessoas, né? Então, aí eu estou respondendo qual é a melhor forma de solucionar. Depende. A solução que a gente encontrou ali foi um stand aberto. Então você tinha... as pessoas passavam pelo meio do stand necessariamente para passar de uma área para outra desse evento, que era num shopping center, uma área bem grande de exposição de shopping center. Então a gente fez um stand de passagem. Legal. Porque eu queria que as pessoas passassem. Eu não queria, né, que elas tivessem que ir até o meu stand num canto. Era passagem. E não tinha paredes. Tinha 2 paredes só nas laterais, mas na passagem de um canto para o outro eu fiz questão de deixar aberto. Geralmente stands tem 3 lados fechados, eu deixei 2 abertos para poder passar e ser ter o tráfego das pessoas. E a solução que a gente encontrou foi botar um caricaturista e eu pedi para a área de embalagens 1000 embalagens da loção hidratante, que era o produto maior, sem a foto da gestante impressa na arte, que a gente tinha uma foto de uma gestante, só com o nome lá em cima, Gerari, aí uma frase, não contém produto, ou embalagem para uso recreativo, sei lá, não sei. Não me lembro. Tá? E então o que a gente provocou? A gente provocou que as mulheres que estavam no evento fossem até o nosso stand e sentassem para, de forma gratuita, ter uma caricatura delas numa embalagem. Legal. Então, não só 70% das pessoas que foram no evento, elas passaram pelo nosso stand, mas mais da metade delas se sentaram para fazer uma
uma caricatura. Então, elas levaram a embalagem do produto para casa e devem ter posto num expositor, no banheiro, na sala. Então, eu consegui fazer com que a minha marca, sem dinheiro nenhum, eu paguei o quê? Um caricaturista e uma embalagem em branco, sem produto dentro. Eu consegui fazer com que ela expusesse o produto em casa. E como tinha muita gente famosa, eu me lembro hoje, por exemplo, a Simone, que era do Balão Mágico, ela estava lá. Então, ela também fez a caricatura dela e ela saiu na imprensa segurando o produto que aparecia a marca. Então, foi uma forma criativa de fazer com que as pessoas interagissem com o meu stand e interagissem com o meu produto e levassem a minha marca para casa, fazendo uma embalagem em branco, na qual o caricaturista fez seu rosto engraçado, levando para casa, então, a marca. Foi uma forma criativa de dizer que o produto tem a cara da gestante brasileira. Porque, literalmente, você bota a sua cara no produto. Pô, que legal. E isso daí, querendo ou não, vira uma mídia orgânica, né? Que nem você comentou, pô, saiu em jornal, a própria pessoa que tem relevância tá expondo o produto ali. É isso. Com a palavra mais atual, mídia orgânica. Então, é isso. Foi uma... Não que seja a melhor ou mais desafiador, mas foi um desafio que a gente teve na época, né? Como fazer uma marca nova, desconhecida, nova no mercado, que tinha ali Natura Mamãe e Bebê, por exemplo, uma marca que estava bombando. E Natura é Natura, né? Uma marca de respeito em todos os sentidos. E todo mundo conhecia. Então, e Johnson e tantas outras marcas, né? Enfim, outras que existiam na época para gestante específico. Como que a gente pode vencer? Vamos gastar milhões na televisão? Não. Vamos estar nesse stand, um stand que todo mundo vai ter que passar. E vamos... e outra. Numa dessas paredes, a gente botou expostas, acho que tinha 100 embalagens pré-caricaturizadas de pessoas genéricas, Mickey Mouse, Hulk, nós mesmos, né? Legal. Então ficou exposto. Imagina, você ter um expositor de 10 por 10 embalagens, as pessoas vão olhar, nossa. Aí chega, nossa, que desenho é esse? Então gera curiosidade. Aí ela se aproxima... Aí uma promotora fala, você conhece Gerari, uma nova linha de cosméticos para gestantes, é feito para gestante brasileira, tem a cara da gestante brasileira, as fórmulas tropicalizadas. Você quer fazer uma caricatura sua? É gratuito. Em 5 minutos ele faz. E eu posso levar? Pode. Você leva para sua casa, enfim. Muito legal. Então foi uma solução criativa muito barata de gerar awareness e engajamento com a marca, com o público... que ou era foco por ser potencialmente uma gestante ou estar gestante, ou ela podia divulgar para uma outra mulher gestante. Pô, que legal. Falamos, não seguimos necessariamente mas deu para abordar 1, 2, 3, mas a gente coisas. falou de tudo que a gente anotou num bate-papo bem legal, descontraído, né? Mas foi muito bom, eu curti muito o conteúdo, né? Quero te agradecer, né, Christian, por ter aceitado esse convite com a gente. Espero ter sido agradecer a Sara também pela recomendação também. Sara. Agora é o momento de deixar o contato também, né, Christian? Para quem estiver nos ouvindo, como que eles podem se conectar com você? Bom, eu tenho a minha consultoria, que é a Cubic Consulting. Vou falar olhando para você. Bora. A Cubic Consulting, Cubic C-U-B-I-K. E eu tenho 4 serviços, né? Consultoria, que geralmente envolve pesquisa. CMO as a Service, que eu posso cuidar do marketing da empresa part-time, ou seja, 1, 2 dias da semana eu posso cuidar do marketing da empresa, liderar o time, mentorar o time, né? Palestras, que o nome fala por si. E ser o conselheiro da empresa, ser um advisor do líder da empresa, startups, por exemplo, que querem definir o caminho, validação, ideação ou expansão junto ao mercado, eu posso ajudar como conselheiro a identificar esses caminhos. O site é o www.cubic.consulting, Cubic, C-U-B-I-K, ou meu e-mail que é christian@cubic.consulting. 100.com, 100.br, christian@cubic.consulting. Legal, a gente vai deixar aqui na telinha aqui para... Vai estar na telinha, vai estar na descrição. Para quem estiver nos ouvindo também, né? No Spotify. Quem quiser também no LinkedIn, eu sou heavy user lá do LinkedIn, Christian Abramson, tem a minha newsletter, tá lá com quase mais de 3 mil pessoas inscritas, é gratuito também, onde eu boto os artigos com muita provocação. Eu gosto muito de escrever, de pensar Legal. E é isso. Vai ser um prazer ter todo mundo lá e agradeço imensamente pelo convite, de novo, a indicação da Sara.
E acho que foi um papo muito gostoso também, que a coisa foi fluindo e, no fundo, a gente está aqui falando de como dar valor às marcas. A gente falou de pontos de contato, de jornada, de meios, de soluções. E espero ter contribuído um pouquinho com quem está escutando. Com toda certeza, eu que agradeço. E Felipe, como que ia o seu call to action? Né? Agora é a vez do call to action. Não, o meu é rápido, pessoal. Para você que nos acompanha aqui, tem um QR Code aqui do lado para você conhecer a Ciclo E-Commerce se você estiver buscando soluções para acelerar o crescimento da tua operação. Seja através de estratégias de mídia, CRM, dados, né, e retail media. Exato. Né? Tem umas novidades dos agentes de IA também, né? Se você se interessa por isso, se você está buscando automatizar alguns processos para ganhar eficiência, a gente também está fortemente divulgando essa frente. E no link você também pode conhecer os diversos cases. São mais de 300 operações. Clica aqui no nosso link ou acessa o QR Code para conhecer e conversar com a gente. Fica aqui o meu convite, né? É isso aí. Obrigado, hein, Christian? Foi um prazer, viu? Obrigado a vocês. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um grande abraço.